endereço lá da nossa festividade, meu amigo. Queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Retórica, eu sei que vocês estão bem. Culto maravilhoso desses. Quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar na minha casa. Eu vou repetir, na minha casa. Seja Deus louvado pela vida do querido pastor Marcelo Pantoja, nosso pastor, sua querida esposa, a missionária Giovana, seus filhos, essa linda igreja. Deus abençoe. Alegria por rever meu amigo, pastor Claudenilson. Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Como falou o pastor Marcelo, nós estamos ali em João Pessoa. Na verdade, na grande João Pessoa, na cidade de Bahia, onde está a nossa igreja, em nome de Jesus. E para quem aqui conhece João Pessoa? Quem aqui já foi em João Pessoa? Oxi. Vocês gostaram daquela cidade, gente? É sério? Vocês voltariam em João Pessoa? Voltaria? Que bênção, gente, que bênção. Deus abençoe a todos vocês. O endereço anota o endereço, tanto os irmãos como os que estão aqui na internet nos assistindo. Rua João da Mata, número 53, bairro do SESI, Bahia. Lá está a nossa ADAC. Uma coisa linda, meus irmãos. Já compramos o terreno está quitado e nós estamos na iminência de começarmos a construção, em nome de Jesus. Uma igreja de no mínimo para 300 a 400 pessoas. Diga amém. Então, por enquanto estamos num prédio alugado, mas nós vamos conquistar mais esta bênção de construir a nossa igreja em nome de Jesus. Então, você que estiver em João Pessoa, não fique envergonhado, não se sinta também constrangido, mas nos procure, chame no WhatsApp, não tem problema algum, que eu te dou, quem sabe, a localização, além do endereço que você já tem. E a gente troca uma boa ideia e vamos louvar juntos, cultuando ao Senhor. Tá bom? Então, quando estiver em João Pessoa, dá um toque para o pastor Sinésio. Só não vou ao seu encontro se eu não estiver na igreja. E ainda se eu estiver viajando, por favor, não deixe de ir. Lá os obreiros irão lhe recepcionar à altura, como aqui na nossa querida sede, né? Louvar a Deus pela vida do querido irmão Sueden, sua esposa, a Zenate. Cadê a Zenate? Aqui. Deus abençoe a Zenate, Deus abençoe seu esposo, o doutor Sueden, sempre cuidam da gente aqui. O pastor Marcelo dispensa esse casal para cuidar da gente. Muito obrigado, pastor Marcelo. Deus abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Cristo Jesus segundo Marcos. Pastor Felipe, né? Que louvou aqui. Felipe, é? David. Quem foi que falou Felipe? Foi eu? David. Deus abençoe, David. Se tivesse um corpinho assim, meu filho ainda pulava também. Mas eu tenho um pouco. Não ria não, por favor. Não ria não. Eu estou um pouquinho acima do peso, mas estou me cuidando. E tenho algumas hérnias na coluna. Não dá para pular não. Capítulo 5. Evangelho de Cristo Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, muito conhecido da igreja. Nós vamos ler até o versículo de número 34.
Os que encontraram gentilmente nos acompanhem. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos dos vários médicos e gastado tudo o que tinha sem, contudo, melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, conhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: ó Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque você teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Diga amém. Pai, em nome de Jesus, permaneça falando aos nossos corações. Que teu Santo Espírito nos ilumine, de modo que a tua palavra possa fluir em nosso coração, encontrando guarida para lá permanecer. Que o Senhor nos guarde e que essa conexão que estamos em ti não seja interrompida por nada e ninguém, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos algumas peculiaridades, apenas para que você conheça um pouco desse contexto, acerca do Evangelho de Marcos. Marcos, ele foi escrito para uma comunidade gentílica, um povo gentil, especificamente os romanos. E por essa razão, eis o porquê que Marcos tem um grande número de milagres na composição de seu evangelho, de sua biografia acerca de Cristo. Os demais evangelhos foram dirigidos para um povo mais criterioso, não que os romanos não fossem. Entretanto, o critério do romano era o critério imediatista. Eles eram muito daquilo que via, daquilo que tocava, e não se davam muito à questão de genealogias e coisas mais do tipo, a exemplo do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Mateus, ou mesmo de João. Por essa razão que Lucas, Marcos, ele vai ter esse grande número de milagres, embora o seu tamanho, a sua extensão seja bem menor do que os demais. Isso não o diminui em hipótese alguma na sua grandeza, no seu objetivo de glorificar a Deus e de levar a Cristo de forma objetiva ao coração daqueles que estavam sendo alcançados por este Evangelho, e nós também, pois este Evangelho tem um cunho universal, imediato e também universal. E por isso estamos aqui, porque fomos alcançados por este Evangelho. Não especificamente o Evangelho de Marcos, mas pelo Evangelho como um todo, a Bíblia, a Palavra de Deus. E Marcos também tem uma característica bem interessante, que é a interlocução, a interlocução que leva um pouco da sua nomenclatura, ou leva a sua nomenclatura. Qual que é, pastor? Marcana. Interlocução marcana. Por isso que você vai ver milagres um após outro, mas não são milagres soltos, aleatórios. São milagres que se conectam, que se interligam. Por isso que essa interligação marcana. Não existe nenhum outro evangelho. Esta forma literária, não. Nenhum outro evangelho, apenas no Evangelho de Marcos. Por quê, pastor? O primeiro objetivo era para dar
força àquela teologia que estava sendo aplicada. Segundo, para dar conexão com os episódios, com os acontecimentos. Quer ver uma coisa? Esse episódio aqui, ele está entre dois milagres. Primeiro milagre, o milagre da libertação do gadareno. Você recorda? Pronto, nós temos a precedente a este milagre, o milagre do gadareno. Em seguida, nós vamos ver este milagre propriamente dito. Logo após, nós vamos ver a ressurreição da filha de Jairo. Então nós temos 3 milagres que se conectam. Por isso, a interlocução ou a interligação marcana. Ele traz a teologia e, ao mesmo tempo, ele traz a ação milagrosa de Deus. E também ele utiliza esta dinâmica, esta didática literária para alcançar o coração de seus ouvintes e mostrar o poder de Deus extraordinário. E aqui nós vemos o poder de Deus, pastor Marcelo, gradual. Nós vemos o poder de Cristo Jesus, primeiro, sobre os demônios. Segundo, nós vamos ver o poder de Cristo Jesus sobre as enfermidades. E em terceiro lugar, aqui dentro deste capítulo 5, nós vamos ver o poder de Deus sobre a morte. Veja que ação progressiva, não é? Veja que ação progressiva crescente. Ele tem poder sobre o inferno, ele tem poder sobre as enfermidades e ele tem poder sobre a morte. Vamos recapitular, melhor, recapitular não. Vamos nós falarmos todos juntos em uma só voz, uníssonos. 1, 2, 3. Ele tem poder sobre o inferno, ele tem poder sobre as enfermidades e ele tem poder sobre a morte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher da qual nós fizemos menção, ela está nesta jornada da promessa de uma cura que ela nem sabia que poderia alcançá-la. Por quê, pastor? Porque nesse momento que eu estou fazendo menção aqui, suas forças estão exauridas. São 12 anos de sofrimento. São 12 anos de luta, de perseverança. Seu dinheiro foi embora, suas forças estão indo. Obviamente que não há esperança. Aqui, nesse contexto, ela está desesperançada. Não há esperança para essa mulher, não há perspectiva de vida. Me volto às mulheres, propriamente dito, para fazermos essa conexão. Você sabe muito bem do que ela passava. Já pensou este momento desta mulher, que todas as mulheres em determinada idade, é comum elas passarem por esse momento? Já pensou 2, 3, 4, 5 dias, quando passa mais, você já fica preocupada, você já fica se contorcendo de dor, algumas mais intensas, outras menos intensas. Esta mulher está há 12 anos sofrendo com um fluxo que não detém, que não para. Olhe comigo para esse cenário. Ela está mórbida, ela está apática. Ela está moribunda, até ouvir que Jesus se aproximava. Eu vou repetir. Ela estava desesperançada, ela estava cansada, exaurida, ela estava sem perspectiva, ela estava moribunda, apática, até ouvir falar de Jesus. Por quê, pastor? Um primeiro comentário a título de informação e ao mesmo tempo para fortalecer também a nossa fé que está sendo tratado aqui nesta tarde. A Bíblia é bem clara, Paulo escrevendo aos crentes em Roma. Capítulo de número 10, versículo 17, a igreja sabe de cor. A fé vem e ouvir. Quando ouvimos, quando buscamos, quando lemos, quando, enfim, nos debruçamos, quando ruminamos a palavra de Deus, a nossa fé é alimentada. Quando deixamos, portanto, de nos alimentar de Deus, logo a nossa fé é atingida, fragilizada e, portanto, comprometida. Isso é natural, isso é notório. Não tem como você fugir disso. Você que aqui está nessa tarde, você não está por acaso, você não veio por vir. Porque não tinha outro lugar para ir, absolutamente. Você veio com uma intenção.
eu vou repetir. Você veio com uma intenção. A intenção de buscar o Deus que pode mudar a sua história. A intenção de buscar o Deus que pode mudar essa situação. Na intenção de buscar o Deus que muda, o Deus que transforma. O Deus que para Ele nada é impossível, registrou Lucas. Porque para Deus nada é impossível. Como falamos ainda há pouco, Ele tem poder sobre o inferno. Ele tem poder sobre as enfermidades. Mas também tem poder sobre a morte. A morte não detém, a morte não emperra, a morte não para. Oh glória! Não. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Quando o Senhor quer agir, estabelecer a sua vontade, efetuar o seu querer, ninguém pode impedir. Ninguém, em qualquer esfera. Por quê, pastor Sinésio? Pois Ele tem o controle de todas as coisas. Ela estava cansada, desesperada, apática, com sua fé totalmente comprometida. Permita-me ainda nesse comentário aberto. Todos nós somos assim. Pastor Marcelo, tem horas que nós estamos com o grau de nossa fé lá em cima, no pico. Mas há momentos que a nossa fé está lá embaixo. Tem horas que nos acordamos, sabe, cantando, louvando, mas tem horas que não queremos nos levantar da cama. Nosso coração angustiado, quando não, sabe, temeroso, cheio de ansiedade. E sabemos que o medo, ele inopera a fé, compromete a ação, como falamos aqui domingo. Tudo que o inimigo quer é que nós deixemos de acreditar no Deus que nos comissionou, que nos chamou, que nos vocacionou. Foi Ele quem nos chamou. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Não, nem se engane. Não foi você. Por mais alinhado que seja o seu coração com aquilo que, segundo a ótica do mundo, seja bom, há um mal dentro de nós, que é a nossa natureza caída. Como disse Spurgeon, a lama do pecado na mais bela flor do nosso jardim. Isso é uma linguagem poética para descrever o pecado que está dentro de nós. Eu vou repetir essa frase linda, poética de Spurgeon. Do verbo haver, a lama do pecado na mais bela flor. A flor pode ser bela, mas a essência dessa flor é o pecado. Ponham isso sempre na cabeça. Nossa natureza é caída. Ela não está morta, ela está morrendo. Falo isso com frequência, para que nós não brinquemos com a nossa natureza e nem demos sopa para que o inimigo alimente, insufle essa natureza e ela venha à tona, sufocando, portanto, a nossa vida de comunhão com o Senhor. Eu preciso permanecer acreditando em Deus, apesar de mim, em detrimento do caminho, em detrimento das coisas que estão surgindo em minha volta, do contexto, seja ele favorável ou não, que eu não dependo de contexto para adorar, eu não dependo de geografia para louvar o seu nome, eu não posso me deter às coisas que estão em minha volta. Por quê, pastor? Porque o meu Deus é maior que os demônios, meu Deus é maior que as enfermidades e meu Deus é maior que a morte. Aleluia! Não se detenha. Não permita que a sua fé se comprometa, seja comprometida. Não. Erga a sua cabeça, rapaz. Pise firme no chão. Todos nós sofremos. Não há ninguém um melhor que outro. Pelo contrário, todos nós somos medidos pelo diapasão da fé. Todos nós somos medidos pela linha da graça. Todos nós, não há pequeno nem grande. Pelo contrário, há aqui líderes que são mais cobrados. A quem mais é dado, mais é cobrados. Mais são cobrados. Nós temos uma espécie de um alvo que o sistema coloca em nós. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais nós seremos resistidos pela obra do inferno.
Eu vou repetir: quanto mais buscamos o Senhor, mais somos resistidos pela obra do inferno. Mas nós não vamos arredar o pé de servir ao Senhor. Nós não vamos retroagir, voltar atrás com a carranca do inferno, porque por trás dessa carranca providencial há um sorriso de Deus voltado sobre a nossa vida. Oh glória! Eu vou repetir: por trás dessa carranca do sistema que se estampa para nos amedrontar, comprometer a nossa ação, inoperar a nossa fé, há um sorriso de Deus. Eu amo essa frase que eu vou citar agora. Às vezes, pastor Marcelo, estamos numa situação como no inverno, encinzentado. E pastor? E o inverno, quando vem, geralmente ele leva cores, flores e perfume. Eu vou repetir: geralmente quando o inverno vem, ele leva consigo cores, tudo fica cinzento, flores e perfume. O tempo de inverno é onde a depressão mais se aflora. Obrigado. Onde mais se intensifica. As doenças psicossomáticas vêm à tona. É aí que nós, percebendo essa ação por parte do inimigo, e também natural em função das estações, mas também há as estações espirituais. Essa mulher aqui está no inverno. E quantos de nós, amigos, senhoras e senhores, quantos de nós já não tivemos no inverno procurando cores, procurando flores, procurando perfume, até mesmo o sol, tudo fechado, tudo cerrado? Mas escute, lembra que eu sempre falo que Deus permanece no controle apesar das circunstâncias? Diga comigo: por trás desta nuvem, com todo esse contexto, há um sol que não para de brilhar. Você sabia disso? Não, está de noite. E quem foi que disse que mesmo na noite o sol parou de brilhar? Você se engana. Nunca! É a figura de Cristo que não para de brilhar com a sua glória. Oh glória! O sol da justiça vai voltar a brilhar em direção da sua vida. A fotossíntese espiritual vai se dar, as cores, as flores, oh glória! E o perfume vai voltar para a sua vida, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque chegou a palavra, chegou Jesus, chegou Ele, a fé foi acrescentada. Aleluia! Levante as suas duas mãos para o alto e dê uma salva de palmas a esse Cristo. Oh glória, que apesar de mim mesmo, permanece me amando e com suas mãos de graça, bondade e livramento direcionadas em minha direção. Glória! Bendito! Coisa boa! Ele está em nosso meio. Isso aqui não é jargão de pregador não, você sabe que Ele está aqui. Oh glória! Ele está em nosso meio. Pastor, mas está doendo. Ele está em nosso meio. Pastor, não sei mais o que fazer. Ele sabe. Faça como Josafá. Ele não sabia o que fazer. 3 exércitos confederados vinham contra ele. Ele recua. Todos estavam chamando de covarde, mas ele recuou para correr na fé. Oh glória! Todo mundo querendo chamar Josafá de covarde, né? Mas ele recuou para buscar o Senhor. Ele recuou para buscar a direção de Deus. Essa mulher estava nos momentos finais. Até que então ela ouve que Jesus está passando naquela região. Ela não se demora e vai até onde Jesus estava passando. Havia uma multidão. Ela é judia. Ela conhece todo o regimento, ela conhece todo o cenário, tanto religioso como político, bem como espiritual daquela região. Ela conhece as leis cerimoniais. Ela sabe que naquele momento ela está imunda, e como impura, imunda, ela não pode estar no meio de pessoas sãs. Ela tem que estar no seu lugar, porque se ela aparece, portanto se aproxima de pessoas sãs, comprometendo a pureza das pessoas em função de sua imundícia, ela poderia ser apedrejada até a morte. Isso é Levítico. Ela pode ser apedrejada até a morte. Mas
do que vale a sua dúvida ou medo, perdendo a oportunidade de me aproximar daquele que pode mudar a minha história? Me diga. É o que devemos fazer hoje. Eu quero saber o que a irmã está achando de mim, rapaz. Eu quero saber a opinião pública a meu respeito. Eu quero saber se ela falou ou não. Enquanto ela fala, eu vou para o círculo de oração. Enquanto ela fala, eu vou para a tarde de milagres. Fazer o quê? Buscar a Deus por minha vida e pela dela, para que mude a vida dela também. Aleluia! Não me importa. A morte vai me alcançar, que me alcance. Já me sinto morta mesmo. Mas tem um detalhe, se eu chegar perto dele, a minha vida pode mudar. Não quero tocá-lo, porque eu sei, eu sou judia, conheço as leis cerimoniais. Se eu tocá-lo, ele vai ficar imundo também. E vai chamar a atenção. Alguém vai ver que eu toquei. Eu quero ir por baixo, não tenho forças para ficar de pé. Glória! Aleluia! Nós não sabemos como, mas o que a Bíblia diz é que ela tocou na sua orla, na sua vestimenta. Que fé! Que fé! Se eu tocar pelo menos na sua veste, eu ficarei sarada. Lembra que eu falei no princípio? Já estou partindo para o final. Faltam 5 minutinhos, olhe para mim. Lembra que eu falei ainda há pouco? Que nós não estamos aqui porque não temos outro lugar para ir? Sabe quais são os toques que chamam a atenção de Cristo? É o toque da fé. Para algumas pessoas que não entenderam, o que é isso, pastor? Tem muita gente dizendo que tocou, mas não há ação nem reação alguma. Por que não, pastor? Porque elas estão como se não estivessem. Elas estão como se não estivessem. Vem apenas para um ritual religioso. E pode existir isso aqui dentro, pastor? Claro que pode. Embora o ambiente não seja propício para isso. Ou melhor, embora o ambiente não tenha essa objetividade, pode ser propício para isso. Algumas pessoas virem apenas para ir para um ambiente melhor do que onde estavam. Para alimentar um pouco o seu ego, trazer um pouco de alegria, ou mesmo satisfação. Não. Aqui não é lugar de massagem de ego para ninguém, meu irmão. Não. Se você veio aqui na intenção de que o nosso pastor Marcelo venha massagear o seu ego, não. Ele não está aqui para massagear seu ego. Ele é porta-voz de Deus. Ele está aqui para pregar a palavra e alimentar a sua fé. Agora, se você quer tocar no Deus que Ele toca, e você também compartilhar deste momento, entre aqui convicto de que este Deus é o Deus que tudo pode, inclusive, mudar a sua história agora. Movimentado, não vim aqui motivado, não, por qualquer coisa fútil. Eu vim aqui pela fé, e eu vou tocar nele pela fé, e o toque da fé vai chamar a atenção do céu. Ei, que coisa linda! Diga comigo, o toque da fé vai chamar a atenção do céu. Irmãos, quantas pessoas não estavam acotovelando o pastor Marcelo? Quantas pessoas? Quantas pessoas não estavam o tocando? Quantas? Tal é verdade que os discípulos dizem: não, o senhor não está perguntando uma coisa dessa não, pelo amor de Deus. Centenas de pessoas em tua... O senhor está me perguntando? Não, o senhor não fez essa pergunta não. Quem te tocou? Sim, tocou. Não foi um toque qualquer. Aleluia. É o toque de alguém que crê. Glória, é o toque de alguém que crê, é o toque de alguém que espera, é o toque de alguém que há muitos anos sofre. Ele sabia sim quem o tocou. Aí por que ele pergunta, pastor? Porque ele quer tornar a fé daquela mulher pública. Oh, glória!